Hoje, 10 de outubro, segunda-feira, que bom ter sua companhia de manhã bem cedinho aqui no Manhã no Ar. Você sabe, aqui você fica bem informado de tudo que aconteceu nesse fim de semana. Vamos então começar a semana juntinho aqui no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Mulher morre carbonizada em incêndio na Praça 14. O suspeito do crime teria colocado fogo na própria casa depois de brigar com a irmã. Campanhas de emissão de documentos devem diminuir o número de pessoas sem registro em Manaus. Sem o documento, a pessoa fica aí sem acesso a direitos civis e sociais. Ela fica inviabilizada de estudar, de realizar, às vezes, atendimento com relação à saúde, de conseguir benefício social. Círio de Nazaré leva centenas de pessoas às ruas de Manaus. Homenagem à Santa segue por toda a semana. No quadro A Vaga é Sua, o trabalho voluntário, uma experiência que pode fazer a diferença no seu currículo. Analisando o currículo e vendo que uma pessoa já fez trabalho voluntário, você percebe que ela tem uma predisposição. Então, as empresas já conseguem visualizar o trabalho voluntário como um diferencial hoje. A gente traz também as notícias do esporte e dicas de diversão para a garotada nessa semana dedicada a elas, né? A Semana das Crianças. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Uma mulher identificada como Márcia Parente Vilas Boas, de 31 anos, morreu na tarde de ontem durante um incêndio em uma casa no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. O suspeito, identificado como Márcio Pinto Pereira, de 39 anos, foi preso em flagrante, ainda no local do incêndio. A sobrinha de Márcio disse que o crime foi motivado por uma discussão familiar. Márcio teria ateado fogo na própria casa depois de brigar com a irmã, que conseguiu escapar das chamas. Segundo testemunhas, a vítima, que era amiga da irmã de Márcio e não tinha nada a ver com a confusão, chegou a deixar o local, mas voltou para pegar um celular que havia esquecido. O fogo se espalhou muito rápido e ela não teria conseguido sair. O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros 40 minutos depois. Um absurdo realmente, né? Márcio foi detido e conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia. O velório de Márcia acontece na igreja de São Bento, perto do Terminal 3, na Cidade Nova. E o jornal A Crítica de hoje também destaca bebedeira e tragédia. O homem coloca fogo na própria casa após brigar com a irmã e esquece que uma amiga estava no imóvel. Você pode conferir essa e outras reportagens completas no seu celular ou no seu tablet. É rápido e prático, gente. É só baixar aí gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor e maior jornal da região norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo aí grátis nas suas mãos. E ainda falando de Manacapuru, os moradores do município estão reivindicando melhorias a 2 ramais da zona rural. Segundo eles, a falta de infraestrutura tem prejudicado os alunos e o escoamento da produção agrícola. O Erison Araújo foi conferir essa situação e mostra agora pra gente. 5 quilômetros de muito chão. A estrada de terra é a rota dessas crianças da comunidade Nova Aliança e outras 5 comunidades do ramal Cipoal e Santo Antônio, que fica no quilômetro 62 da rodovia Manuel Urbano, zona rural de Manacapuru. Sem transporte escolar, as crianças vão assim, caminhando, tendo que encarar poeira, buracos e muita lama. Quando chove, a gente chega todo sujo de lama na escola. Cansados de esperar por uma solução, os comunitários resolveram protestar. Cerca de 300 famílias da localidade estão reivindicando as melhorias no ramal. Segundo eles, por conta dessas condições, os alunos estão sendo prejudicados e também o escoamento da produção. A dificuldade que a gente tem é o transporte escolar, que na realidade, durante todo o ano, se os nossos filhos estudaram 6 meses de aula, foi muito, durante o ano todinho. Olha, realmente eu estou aqui há 20 anos e o que a gente sofre mais é com esse ramal. Além dos buracos, essa ponte, em péssimas condições, coloca em risco quem trafega pelo local.
As comunidades ao longo do ramal são potenciais produtoras de avicultura, piscicultura e agricultura, principalmente a produção de maracujá. Essas fotos tiradas pelos próprios comunitários mostram as dificuldades para escoar a produção. Segundo eles, a situação só não está pior porque os próprios produtores carregaram pedras para fechar muitos buracos. Tem uma certa dificuldade nesse comércio de produto, porque a estrada não oferece condições de tráfego. O tráfego é muito péssimo, muito buraco, não tem condições de um carro entrar para pegar os produtos, né? Então nós precisamos de uma melhoria no ramal. Enquanto não chega a solução, os comunitários renovam a cada dia o sonho de serem lembrados. Então nós precisamos de, no máximo, de uma recuperação no nosso ramal, até por causa dos alunos e também por a escoação dos produtos que temos aí para escoar. Então a gente queria uma ajuda para a melhoria do nosso ramal, né? Porque o nosso ramal está desse jeito, o ônibus não quer vir buscar as crianças aqui. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! A Secretaria Municipal de Educação admite que tem dificuldade para manter a rota dos ônibus por causa das péssimas condições do ramal, como a gente viu na reportagem, né? Mas que ainda esta semana vai adotar novas medidas para tentar resolver esse problema do transporte escolar nas comunidades ao longo do ramal Cipoal e Santo Antônio. Nossa equipe lá em Manacapuru continua acompanhando, porque as crianças, a gente sabe, não podem ficar aí nessa situação. Inaugurado em junho desse ano, o shopping T4, localizado ali na Zona Leste, ainda não está funcionando não, viu? A previsão é que o espaço só seja ocupado pelos camelôs retirados do centro da cidade no próximo mês. 734 camelôs aguardam um novo shopping popular. Por enquanto, a maioria está instalada em camelódromos como esse, espaços provisórios onde as vendas costumam ser fracas. Eu venho para cá porque isso para mim é uma terapia, entendeu? Se eu ficar em casa, eu moro sozinho, então eu vou ficar assistindo televisão, daqui a pouco eu enjoo, durmo, acordo e até adoeço. Mas nem todo mundo reclama da situação. Quero passar mais tempo aqui, mais um ano, 2, eles estão dando 1.000, eles dão R$1.000. O senhor tá bom então? Tá bom, a gente vende pouco, mas a gente vende, né? Os R$1.000 a que ele se refere são a chamada Bolsa Auxílio, uma ajuda de custo dada pelo município aos trabalhadores como forma de compensar as perdas financeiras, até que as obras dos espaços definitivos sejam concluídas. O Shopping T4, no Jorge Teixeira, o último empreendimento entregue pela Prefeitura para abrigar os camelôs que deixaram as ruas do centro da cidade, já está pronto. Mas, apesar de ter sido inaugurado em junho, até agora não abriu as portas para o público. Como aqui vão funcionar supermercado, farmácias, operadoras de telefonia celular, as chamadas lojas âncoras, optou-se por trazer os camelôs para cá somente quando os processos licitatórios que vão escolher as empresas que vão explorar esses espaços forem concluídos. Este representante da categoria explica que o pedido foi feito pelos próprios trabalhadores. Em vista da baixa do comércio, a gente não quis pôr em risco em abrir os shoppings sem as lojas âncoras, principalmente sem o supermercado e sem o PAC, porque são os nossos carros-chefe para atrair o público, né? São mais de 700 lojas que vão estar lá, então a gente precisa ter diariamente um público-alvo bastante intensivo para que todos os permissionários possam conseguir alcançar as metas de venda. A Prefeitura aceitou o pedido, mesmo aumentando os gastos com a Bolsa Auxílio, porque entendeu que a medida era importante para o sucesso do negócio. Todo shopping tem uma atratividade. E a atratividade desse shopping são os serviços, né, oferecidos por essas lojas e as atividades que lá vão acontecer, esportivas, culturais, etc. Então, a gente está, na verdade, atendendo esse pedido, compreendendo que isso realmente faz parte, né, do negócio deles. Não é só abrir a loja, montar o seu negócio e esperar o cliente. A gente precisa tornar aquele empreendimento atrativo. E é isso que a Prefeitura tem buscado fazer. Tem que ver só esses prazos, né? Olha, com o fim da greve dos bancários, muita gente ficou no prejuízo. E pensando em agilizar o atendimento, a Caixa Econômica vai abrir 1 hora mais cedo. É isso mesmo, Márcio Azevedo, com quem a gente fala agora ao vivo. Bom dia, Márcio. Já tem movimentação por aí?
Oi, Dani, bom dia você que está conosco. Olha, nessa agência aqui da Carvalho Leal, na Cachoeirinha, somente ali no caixa eletrônico mesmo, por enquanto as pessoas têm procurado. O que a gente conversou com algumas pessoas aqui é que eles não estavam sabendo, e de fato, a gente não sabe se a Caixa deu essa ampla divulgação, essa ampla publicidade da abertura das suas portas uma hora mais cedo, hoje e amanhã. Então, por isso, as pessoas provavelmente não estão sabendo. Mas quem está nos assistindo avisa aquela pessoa que está precisando sacar FGTS, fazer serviços que teria que fazer durante o período de greve, mas não fez, hoje e amanhã. Todas as agências da Caixa Econômica aqui em Manaus e nos outros 9 municípios do interior onde ela está presente vão abrir as portas uma hora mais cedo. Aqui o atendimento em Manaus começa a funcionar às 9, porém hoje e amanhã 8 da manhã já vai ter atendimento ao público na parte interna da agência e não somente aos caixas eletrônicos. Então você pode procurar a agência da Caixa aí mais perto da sua casa para fazer aquele atendimento que ficou por fazer durante o período de greve. A Caixa acredita que com isso vai conseguir corrigir essa defasagem, né, com essas pessoas, esses clientes que necessitaram fazer serviço, como eu citei agora, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e não conseguiram porque estavam em greve. Lembrando, os bancos ficaram 1 mês e 2 dias em greve. Semana passada chegaram a um consenso depois de conseguir um aumento, aí depois da briga ali com os patrões, e quem pagou, né, o pato nessa história toda foi o cliente que ficou precisando de atendimento personalizado. Mas com a volta dos bancos e a volta da Caixa Econômica, que é uma agência que é muito procurada aí por pessoas principalmente que Teve aí um problema no sinal do Márcio, mas é exatamente isso que ele falou, né? A Caixa Econômica é uma agência muito procurada, a gente sabe o problema todo que esses 30 dias de greve causou para muita gente, né? Mas a Caixa Econômica vai abrir 1 hora mais cedo hoje, então em vez de abrir às 9 horas da manhã, abre logo mais às 8, para tentar amenizar, dar vazão a essa necessidade hoje e amanhã, por sinal. Daqui a pouco a gente volta então com o Márcio Azevedo. A Polícia Civil finalizou nessa sexta passada a segunda fase da Operação Grito dos Inocentes. Quase 30 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de envolvimento em crimes como homicídios, estupro, tráfico de drogas. A Thea Morel acompanhou a operação, traz as informações pra gente. Aqui na Seccional Sul foram trazidos todas as pessoas que foram detidas durante a operação. De acordo com o balanço da polícia, foram 29 prisões de maiores de idade pelos crimes mais diversos, inclusive algumas foram flagrantes de tráfico de drogas. Teve também 6 apreensões de menores de idade que cometeram crimes como homicídio, tentativa de homicídio, envolvimento com o tráfico de drogas e lesão corporal. A Polícia Civil, para montar essa nova versão da Operação Grito dos Inocentes, contou aí com 12 cumprimentos de mandados e 8 flagrantes, a maioria deles de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Um dos delegados coordenadores dessa operação explicou como é que foi o funcionamento de tudo, que contou também com a participação do Grupo Fera. Nós utilizamos 38 a 40 servidores nas ruas, né? Cerca de 12 equipes, 13 equipes, com o apoio do Grupo Fera e com o apoio da seccional, mais o apoio das delegacias especializadas. A finalidade do número de servidores é pela razão da necessidade de você cumprir os mandados ao mesmo tempo. Porque você não pode cumprir o mandado e aguardar para cumprir o outro, porque as informações rapidinho elas se vazam e aí você não consegue prender mais ninguém. Então nós precisamos da necessidade de colocar esse número de servidores para cumprir todos esses mandados. A Operação Grito dos Inocentes tem esse nome porque um dos focos principais é justamente o cumprimento de mandados que estão em aberto de agressões contra mulheres, contra crianças, contra idosos, ou seja, crimes cometidos contra pessoas que normalmente não têm defesa. Um dos crimes que chegou até aqui a delegacia, né, que foi alvo de denúncias, aconteceu em junho de 2010. Eudisomar Albuquerque, que foi preso, teria agredido a esposa e a família. Ele tem também 2 homicídios e, além disso, teria tocado fogo na casa da família. Ele é foragido da justiça, já foi condenado por esse crime. A coordenadora dessa operação, que é a chefe de gabinete da Polícia Civil, Priscila Costa, explicou como deve ser o andamento dos trabalhos a partir de agora. A próxima zona deve ser a Zona Norte. Pelo menos essa é a estimativa da Delegacia Geral.
O projeto, a previsão dele agora, a gente está com planejamento para a Zona Norte, mas ainda está em planejamento. No dia 2 de setembro ele foi lançado, nós atuamos em 4 zonas da cidade, mas agora nós estamos fazendo o Grito dos Inocentes de forma zonal, porque cada zona tem a sua especificidade, a sua particularidade, nós vamos atuar de forma assim, mais sitiada mesmo nas zonas que a gente possa, de acordo assim, com o trabalho que a gente tem realizado, com os levantamentos, com as denúncias, a gente possa atuar de uma forma melhor para atender os anseios da comunidade. Vamos mudar de assunto agora. O Defeso vai começar em novembro aqui no Amazonas e o pagamento dos seguros aos pescadores esse ano será feito pelo INSS. Para ter acesso ao benefício, o pescador deve procurar a associação ou federação a qual estiver ligado. Esse assunto causa muito interesse. A gente sabe que foi uma confusão no passado, porque por causa de um recadastramento, os pescadores acabaram ficando sem esse benefício que é tão importante. Afinal, eles não podem pescar, né? E é justamente daí que sai a fonte de renda deles. Vamos ver a reportagem. Como em 2015 o governo federal suspendeu o benefício, esse ano a procura deve chegar a mais de 94 mil pescadores em todo o estado. Mas agora o pagamento não é mais feito pelo Ministério do Trabalho, e sim pelo INSS. A maioria dos pescadores aqui no estado, eles são filiados a uma entidade representativa. Então, a própria entidade representativa já está orientada, a gente já se reuniu com eles, já passou as informações. Eles vão passar para o pescador o modelo do requerimento preenchido. Então, a própria entidade faz o preenchimento do requerimento para o pescador, anexa também ao requerimento o documento de identificação, um documento de identificação válido com foto, e mais uma cópia simples de uma guia da Previdência Social. Esses documentos serão analisados pelos técnicos do Instituto. A previsão é que até dezembro eles comecem a receber o benefício, que será pago em 4 parcelas de um salário mínimo. O primeiro requisito para dar entrada no processo de seguro-desemprego do pescador artesanal é ele ter o RGP junto ao mapa. Depois é analisado nos requisitos se ele exerceu pesca ininterrupta durante todo o ciclo autorizado para a pesca. Se identificar que ele tem algum outro vínculo no período ou contribuição previdenciária oriunda de alguma fonte, então ele perde o direito de receber o seguro-desemprego. Já os pescadores que não tiverem nenhum vínculo com alguma entidade de classe da categoria, como federações e associações, esses sim devem procurar o INSS ou na sede central aqui no centro de Manaus ou em uma das 22 agências do interior. Realmente, tem pescadores que não são sindicalizados, não são federados, e esses pescadores terão sim a oportunidade de entrar com requerimento aqui no nosso prédio, aqui na Avenida 7 de Setembro, no primeiro andar, e nós estamos vendo a possibilidade de também, na verdade, nós vamos também abrir esses pontos nas nossas agências da Previdência Social para poder, para que o pescador tenha condições de dar entrada no seu requerimento de benefício. Olha, se você é pescador, conhece algum pescador, dúvidas sobre o seguro defeso podem ser tiradas pelo número 135. Olha, muita gente acha que as pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário estão aí desempregadas, né? Mas nós vamos mostrar agora para você no quadro A Vaga é Sua que essa é uma escolha da pessoa, uma realidade que não é assim não, viu? Mesmo trabalhando em um e às vezes 2 expedientes, existem profissionais que fazem questão de se dedicar ao próximo. Confira na reportagem da Carol Queiroz e da Nívia Salgado. Esse é o Wesley, um menino de 4 anos que, apesar de pequeno, esconde uma força de super-herói. Desde os 3 anos, ele luta contra a leucemia e faz todo o tratamento no Hemoan. Aliás, é aqui que ele passa boa parte dos dias. No início, nós vimos todo dia praticamente. Agora, só a cada 20 dias, 21 dias, depende muito de cada medicação, né? De cada paciente tem um tipo de medicação, então varia muito. E essa dura rotina é enfrentada pelo Wesley e muitas outras crianças aqui no Hemoan. E é aí que entra em cena o Grupo Raio de Sol. Espalhados no hospital ou em salas como essa, eles levam um pouquinho mais de esperança e alegria a essas crianças. Tudo de forma voluntária. O Grupo Raio de Sol, ele é a organização, a ONG,
que apoia pacientes com doenças do sangue vindo do interior do estado ou da capital aqui para o Hemoan para buscar a saúde naquilo que concerne as doenças do sangue. Então, quando a criança vem para o hospital buscar um tratamento e encontra aqui um grupo de voluntariados disposto a brincar com ela, o que é que nós estamos devolvendo? Nós estamos devolvendo uma infância saudável. Segundo Rosângela, o perfil da pessoa que faz trabalho voluntário mudou. Cada vez mais pessoas que já têm uma profissão estão fazendo esse tipo de trabalho. Temos aqui no caso do projeto de psicopedagogia, onde a nossa professora Leila, ela tem um projeto em parceria, o Hemoan em parceria com a SEDUC, mas ela tem um projeto onde a Raio de Sol mantém esse projeto com materiais didáticos. E aí ela também se doa por esse projeto, além do lado profissional, a professora Fabíola, odontóloga, fisioterapeuta, ela tem um projeto dia de quinta-feira que está aqui. Eu acredito que o trabalho voluntário é o único que não tem hierarquia. Todo mundo é voluntário, todo mundo doa amor e recebe gratidão. E de uns tempos para cá, o voluntariado vem fazendo a diferença para quem ainda busca um emprego. Essa assistente de recursos humanos explica. A gente, analisando o currículo e vendo que uma pessoa já fez trabalho voluntário, você percebe que ela tem uma predisposição para ajudar, para estar disponível, né? Para executar qualquer trabalho, independente de remuneração, independente de algum benefício da empresa. Então, as empresas já conseguem visualizar o trabalho voluntário como um diferencial hoje. Além disso, pessoas que fazem trabalho voluntário desenvolvem características muito importantes para as empresas. São pessoas proativas, com espírito de liderança e que se relacionam melhor no ambiente de trabalho. Eles conseguem se envolver, conseguem se dedicar e conseguem envolver as outras pessoas nesse trabalho, porque elas percebem que essa pessoa, né, ela tem aquele foco em ajudar, em se dedicar, sem estar esperando nada em troca. Então isso acaba motivando, de alguma forma, envolvendo os outros. É o caso da Rose e do John. Os dois trabalham em uma empresa que executa projetos para o Estado. Não entraram aqui pelo trabalho voluntário, mas isso ajudou e muito no que eles fazem por aqui. A Rose foi voluntária nas Olimpíadas, na APAI e em creches de Manaus. O trabalho voluntário ele já me acompanha durante muito tempo, que eu tenho dentro da minha família. Nós temos uma fundação que atende a 50 crianças carentes no interior do Ceará. Então, assim, ao longo da minha vida eu cresci vendo a nossa dedicação ao próximo, né? Ele nos ajuda não só pessoal, crescimento pessoal, porque a gente está fazendo um trabalho ajudando ao próximo, sem nada em troca, a gente fazer o bem sem olhar quem, e você aprende a se relacionar mais, a você ter mais paciência, você ter mais tranquilidade em ouvir o próximo, em ajudar o próximo. Já John também foi voluntário nas Olimpíadas e trabalha sem receber nada em troca em uma igreja da cidade. Lá ele toma conta de muitos jovens e também cuida da parte musical. Uma experiência que transformou a maneira de trabalhar dentro da empresa. Quando a gente trabalha com voluntário, a gente não espera um retorno. Né? Então isso é algo muito importante dentro do ambiente de trabalho. Porque se você, meu chefe, me pede alguma coisa, eu te faço da melhor forma possível, e por mais que não seja aquilo que você espera, eu não vou me deixar abater pela sua reação, eu vou procurar, ao contrário, fazer ainda melhor. Bacana, né? Olha, em comemoração ao aniversário da Força Aérea e do Dia do Aviador, o 7º Comando Aéreo Regional e a Base Aérea de Manaus promoveram ontem mais uma edição, né, da tradicional Portões Abertos, tradicional evento Portões Abertos. Cerca de 30 mil pessoas visitaram durante todo o dia a base aérea nesse domingo e puderam conferir atividades de paraquedismo civil, aeromodelismo, plastimodelismo e exposição de aeronaves, além de conhecer as aeronaves e os equipamentos operados pelo 7º Comar. O evento é realizado em diversas cidades do Brasil. Os alimentos arrecadados aí nesse evento, Portões Abertos, serão doados a instituições apoiadas pela aeronáutica. Além de ter sido um ótimo momento de lazer para a família, com certeza. Nesse fim de semana também, milhões de fiéis celebraram o Círio de Nazaré pelo Brasil afora. Aqui em Manaus, as festividades começaram no sábado, viu? Com a ida da imagem da Santa na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ali na Praça 14. No domingo, a procissão fez o caminho inverso. Com os pés descalços e terços nas mãos,
Assim, muitos dos fiéis percorreram quase 5 quilômetros. Salve a Mãe de Jesus, a de nosso canto e nosso louvor. A caminhada iniciou e terminou com missa em homenagem à santa. No percurso, o desafio era conseguir um espaço para segurar a corda de 200 metros, um dos principais símbolos do Círio no Brasil. Agradecendo a Nossa Senhora, a Deus, todas as coisas, todos os milagres feitos na nossa vida e na nossa família. A tradição do Círio começou em Portugal e desde o século XVII também é realizada aqui no Brasil, reunindo milhares de fiéis em Belém do Pará. Por conta da migração paraense, a festa se espalhou pelo país. E aqui em Manaus, a procissão já é realizada há mais de 100 anos. A procissão em si, ela nos faz lembrar que a nossa vida é uma caminhada. Nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. Então, nessa existência, nesse tempo que estamos aqui, nós somos peregrinos, somos romeiros. E na procissão ela reflete isso, o nosso desejo de estarmos em caminhada, sempre olhando para frente, sempre caminhando na esperança. Todos os anos, Dona Bernardita enfeita a casa para ver a santa passar. Devota a Nossa Senhora de Nazaré desde pequena, hoje ela divide a fé com toda a família. Meus pais chegaram, quando nós chegamos aqui, eu tinha 2 anos de idade. Aí fiz minha primeira comunhão, minha crisma, tudo aqui na igreja. Continuei tudo aí. Então, né? É a devoção que eu tenho por ela. Vicente veio para agradecer. Ele acredita que a santa o salvou da morte há alguns anos. Fiz uma cirurgia do rim. Eu passei 12 dias no hospital. Aqui. Eu estava quase morto. Aí me peguei com ela e ela me salvou. Já outros, como Daniel, vieram para pedir. E entre as orações pela vida da avó, difícil foi segurar as lágrimas. Para ela tem 94 anos, está no hospital e ela é importante, né? Porque ela é devota também? É muito devota e eu estou aqui por ela hoje. Esse ano é por ela. Então, as celebrações em homenagem à santa seguem ao longo da semana com missas todos os dias, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que fica aqui no bairro de Adrianópolis. No sábado, é a vez dos mais novos, né, participarem aí das homenagens. Vai ser realizada uma pequena procissão ao redor da igreja, apenas com crianças e jovens. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar de viveiros de orquídeas, de bromélias, lago de vitórias amazônicas, as nossas vitórias régias, né? Aquários, laboratórios experimentais de serpentes, insetos, borboletas, muitas trilhas aí para as pessoas caminharem. Tudo isso a gente encontra no Museu da Amazônia, um espaço conhecido como Musa, né? Que tem um contato direto aí na natureza. Aqui mesmo, isso é mais bacana, na área urbana de Manaus. Há 7 anos, o Musa ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolfo Duque. Está aberto aí visitações todos os dias e na Semana da Criança não é diferente, claro. Por sinal, vai ter aí uma programação extra voltada para elas. Para falar mais sobre a programação especial, um pouco do trabalho do Musa, a gente recebe hoje aqui o presidente, né, do Conselho do Musa, o Denis Benchimol Mineve. Prazer te receber, Denis, aqui. Bem, obrigado, Daniela. Bom dia, telespectadores. Então, o Musa tem 7 anos, né? A gente ouve muito falar do nome Museu da Amazônia, mas ainda precisa que as pessoas se interessem e ir mais até lá, não é isso? Sim. O Musa acho que é um grande patrimônio da cidade de Manaus, mas uma porcentagem ainda pequena dos manauaras conhecem, né? Nós temos, como você mencionou, uma série de atrações que as pessoas não sabem que existem em Manaus. Por exemplo, nós temos a maior torre de observação turística da Amazônia toda. É uma torre de 42 metros de altura, que você pode subir e ver a copa das árvores, né? É uma experiência extraordinária, porque normalmente você está no chão e você só vê a floresta do chão. Quando você vê na copa das árvores, a copa das árvores é, na verdade, onde tem a maior vida da floresta, que é onde tem o sol, que as plantas crescem com maior rapidez, tem mais insetos, mais pássaros, mais tudo. Espécies que só existem lá, inclusive, né? Exatamente. Um ambiente, é quase que um microambiente que só algumas espécies só existem lá em cima. Exato. Então, além da torre, né, nós temos um lago com vitórias régias, vitórias amazônicas, que é o único local em Manaus que você consegue ver a vitória régia, senão você tem que ir até o Encontro das Águas e cruzar o rio, e uma série de outras atrações. Então, nesse mês de outubro, o que nós estamos fazendo é uma programação especial
ligado ao Dia das Crianças, ligado ao aniversário de Manaus, para estimular principalmente os mais jovens e os menores a conhecer o museu, a visitá-lo e a passar algumas horas conosco. Agora, Denis, o MUSA, ele é ligado à Secretaria de Meio Ambiente, ele é ligado ao governo, a instituições de pesquisa em meio ambiente. Como é que é a formação dele? Bem, o MUSA é uma instituição privada que foi fundada em conjunto pelo governo do Estado, o INPA, o governo do Estado na época pela CEPLAN, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Meio Ambiente pelo INPA. Então nós temos aqui um viés que inclui o viés turístico, né? Que nós buscamos ter um lugar onde o turista pode ver em Manaus um lugar interessante de floresta, sem ele necessariamente ter que ir ao interior. Temos um viés educacional, que as crianças devem ter um contato maior com a floresta, entender um pouco mais. Nós temos guias, por exemplo, que na sua maior parte ou são estudantes de mestrado ou são estudantes de graduação de biologia. Então eles são capazes, até pelo treinamento que nós damos a eles, de explicar com bastante profundidade o que está se passando na floresta e as peculiaridades da floresta. E por último, um viés científico, né? Nós fazemos pesquisa lá, aí em grande parte em conjunto com o INPA e a UFAM, que fazem parte do nosso conselho, e assim nós buscamos ter esse tripé de conhecimento da Amazônia. Para o turista é sensacional, né? Porque muita gente vem para Manaus naquela expectativa do que é vendido lá fora, né? Que os animais estão muito próximos, vai ver onça, vai ver jacaré. Quando chega aqui se decepciona um pouco porque a natureza da região amazônica, a fauna da região amazônica, diferente do Pantanal, ela não se mostra tanto, né? Não é tão evidente quando você consegue ver, porque você às vezes está horas, dias em barco para um lugar muito isolado. Então, de certa maneira, imagino que vocês querem sanar um pouco essa carência do turista em estar mais ligado na natureza mais palpável, mais concreta, que ele consegue interagir, é isso? O MUSA surgiu da ânsia de que você não tem um lugar para ver a floresta de uma forma condensada em Manaus, né? Então, o nosso conceito é de um museu sem paredes, né? Normalmente você está acostumado a um museu onde você tem várias exposições. A exposição é a própria floresta e as demonstrações estão inseridas na floresta. Se você vai a vários lugares do mundo, você encontra grandes exposições amazônicas e nós tínhamos aquela ânsia de pensar, poxa, por que não aqui? Você vem a Manaus e você não consegue ver, por exemplo, os peixes, mas se você vai a Nova Orleans, você vê os peixes amazônicos. Você vê o tambaqui e o pirarucu. Né? A gente chega num aquário daquele, olha, nosso e tal, e às vezes a gente tem uma sensação que nunca teve aqui, é verdade. É verdade. E eu sempre achei essa sensação horrível, de você, poxa, assim, esses peixes são nossos, mas se você vem a Manaus, você não os vê. Você só vê eles mortos, né? no mercado, talvez. Empalhado, né? Exato. Então, nós temos lá o maior aquário da Amazônia, é um aquário pequeno, mas para você ter só a noção, é o maior aquário da Amazônia, porque ninguém nunca fez um grande aquário, né? Temos um pirarucu, temos tambaquis e diversos outros peixes, e temos vários sonhos de crescer, mas nesse momento já temos, acho que uma atração bastante robusta e interessante para a visitação. Agora, Denis, muito importante também esse segundo tripé, nesse tripé aí, que é o objetivo de vocês, a questão educacional. A gente sabe que só ama o que se conhece. Se as crianças não vivenciarem, não tiverem essa vivência amazônica, crescerem nesse mundo extremamente urbano, que é Manaus, e cada vez um urbano mais difícil, é como se ela morasse em qualquer outra cidade no mundo, só vendo concreto e asfalto. É preciso, sim, que a gente leve as nossas crianças a esse universo amazônico que a gente está inserido, né? É verdade. Nós temos aqui uma deficiência, acho que é uma deficiência normal de sociedades modernas, que você vive dentro da cidade, naquela selva de pedra e não conhece os seus arredores. Nós fizemos uma enquete há alguns anos atrás e menos da metade da população de Manaus já tinha estado no Encontro das Águas, que é uma atração turística magnífica, bem pertinho, ao nosso lado. O MUSA é mais uma dessas atrações, eu queria encorajar a todos a virem visitar. Pode vir visitar a qualquer momento. Nós temos agora uma programação especial para o Dia das Crianças, que dia 12 agora, a partir das 8h30 da manhã até meio-dia, nós temos uma programação especial voltada à família toda, mas focada
nas crianças. Agora dia 12. Agora dia 12. Fazer passeios nas trilhas e depois, com instrutores e com monitores, desenhar o que viu e pintar o que viu, né? Para você ter uma noção de todas aquelas espécies. E é impressionante como em 10 minutos, numa trilha na floresta, você vê inúmeras espécies de todos os tipos de animais, insetos e bichos. Fora a sensação, né? O calor, o cheiro, tudo isso a gente aprende com tudo isso. É verdade. Então nós temos dia 12 essa primeira atividade, e aí todos os sábados, esse mês, de 8h30 a meio-dia, nós temos uma programação voltada para as crianças. A maior parte das programações são voltadas a fazer passeios nas trilhas e depois, junto com os instrutores, decifrar aquilo e desenhar e pintar tudo aquilo que foi visto. E no dia 22, nós temos uma programação especial, que é uma caça de Pokémon GO, ligada aí à turma mais jovem, aos jovens que tem essa febre, né, momentânea. Vão caçar Pokémon na floresta. Na floresta, exatamente. Agora, Denis, vocês pretendem dar continuidade a esse tipo de projeto? Quer dizer, teve agora Dia das Crianças. Vocês pretendem sempre relacionar o calendário, algum evento especial, com uma forma de atrair? Sim, o Musa está sempre aberto, né? Todos os dias da semana, exceto quarta-feira. Essa quarta vai estar aberto, mas normalmente nosso calendário nós fechamos as quartas para manutenção. E pretendemos, a partir de agora, tentar ter um calendário um pouco mais frequente. Mas nós estamos abertos sempre. Nós temos diversas atrações, por exemplo, uma das atrações para aqueles que gostam de ver pássaros, nós temos uma visitação cedo de manhã. Aqueles que gostam de ver pássaros, ia acordar cedo, né? Mas eu imagino que os... a equipe do Manhã no Ar, por exemplo, tiraria de letra. É verdade. Então, é uma visualização de pássaros na nossa torre com um ornitólogo profissional. Se sobe às 5h30, 6 horas da manhã e você vê um número extraordinário de pássaros. Essa é a melhor hora de ver pássaros. Esse é um programa que precisa ser agendado, mas é um programa muito popular. E os ornitólogos do INPA nos dizem que a nossa torre é o melhor lugar para ver pássaros da América do Sul inteira. É mesmo? Por quê, Denis? É porque Manaus, por si só, já tem uma densidade de espécies de pássaros muito fora do comum. Se eu não me engano, existem mais ou menos 7.000 espécies de pássaros no mundo, catalogadas. E nos arredores de Manaus, no raio de 100 quilômetros, tem mais de 1.000 espécies. É o único lugar do mundo que tem essa densidade toda. Uma concentração tão grande, uma concentração de espécies variadas, digamos Exato. assim. E, além disso, nós temos a torre, então você consegue ver as espécies que estão no nível mais baixo da floresta, você sobe até o primeiro estágio da torre, e ali é dentro da floresta. Você sobe até o segundo estágio da torre e é próximo à copa das árvores, então já são outras espécies de pássaros. Certo. E no nível mais alto, aí são as espécies de pássaros que vão acima da floresta, que são também outras espécies diferentes daquelas que você encontra nos outros níveis. Tem alguma limitação para a torre? Imagino que as pessoas que têm dificuldade de locomoção deve ser difícil, porque são por escadas. Mas, por exemplo, a criança, tem algum limite de idade para subir? Olha, normalmente, crianças pequenas nós pedimos que vão acompanhadas dos pais. Certo. Pequenas, você fala menos de 10 anos, menos de 8 anos, porque tem que ter ali a mão firme e amiga segurando a criança. Claro. As crianças, às vezes, não têm tanto bom senso, né? Então, é uma torre elevada. A nossa torre tem 42 metros, são 242 degraus. 242? Mas eu prometo que vai rápido. E a vista lá de cima é extraordinária. Você consegue ver, num canto, você vê Manaus, e virado para o outro lado, você vê uma floresta magnífica e vales na floresta, que é uma experiência encantadora. Eu me lembro quando foi criada, né, a Reserva Adolfo Duque, que se dizia o maior jardim botânico do mundo e tudo, mas quando ela foi criada muito mais para proteger aquela área do avanço, né, de invasões, do avanço do crescimento desordenado da cidade, do que dar realmente uma função, uma utilidade para a população naquele momento. Era quase que isolar para criar ali um laboratório aberto para os pesquisadores do INPA. Eu acho que o Musa vem justamente sanar essa necessidade, dar um caráter utilitário à reserva. Eu estou certa, não? Sim, sim. A Reserva Duque, antigamente, ela era longe da cidade, né? Uhum. Mas a cidade cresceu a tal ponto que hoje ela encosta na Reserva Duque, né? O bairro que encosta na Reserva Duque se chama Cidade de Deus, e é um bairro bem carente, que cresceu naquela direção, boa parte por invasões.
O Musa faz fronteira com o bairro e tem ótimas relações com a comunidade. Nós recebemos muita gente, principalmente das escolas da comunidade, e estamos lá também, em parte, com a intenção de conter o crescimento da cidade para dentro da Reserva Duque. A Reserva Duque, como você mencionou, foi uma reserva formada buscando a ciência. E por isso, ela é o pedaço de floresta na Amazônia mais pesquisado que existe. O INPA focou seus esforços na Reserva Duque, então, por exemplo, todas as espécies de sapo dentro da Reserva Duque estão estudadas. Todas as espécies de bromélias, orquídeas, que são uma das nossas exposições, né, o nosso orquidário, é fruto do trabalho do INPA, de dezenas de anos e certamente centenas de pesquisadores que têm focado nessa área para entendê-la melhor. Esse também é um dos motivos que o Musa está lá. E resumir, como você falou, né? E no mesmo ambiente mostrar o resultado daquele trabalho. Porque, infelizmente, cabe ainda a muitos pesquisadores aquela crítica de pesquisar e guardar a informação dentro de uma gaveta em si. A partir do momento que se expõe, né? A partir do momento que você compartilha com a sociedade, está cumprindo mais um papel social da ciência, que é a divulgação do resultado. Né? É verdade. Nós temos um caso, acho que agora interessante, que é o caso das cigarras. Você provavelmente não pensa muito em cigarras no seu dia a dia. Só aquela que faz aquele barulhinho no final da tarde. Mas as cigarras, elas têm um comportamento bastante singular. Elas vivem debaixo da terra durante 7 a 11 anos. E aí, quando está na hora delas saírem, né, e nascerem, digamos, e voar, elas formam uns tubos que chegam a essa altura. Você consegue ver no museu mesmo? Tubos de quase 50 centímetros de altura, tubos de barro. E aí, a partir dali, elas nascem todas no mesmo dia, todas juntas. E elas fazem isso para evitar os predadores, porque nascendo todas ao mesmo tempo, elas conseguem, algumas conseguem escapar aos predadores. Os predadores até capturam algumas, mas elas não conseguem capturar todas, já que todas elas nascem ao mesmo tempo. É mais ou menos o que acontece também com as tartarugas, né? Os ovos eclodem todo o mesmo tempo para os predadores naturais, jacarés e outros ali, conseguir parte dela. A natureza é sábia e é perfeita. Olha, eu queria convidar todo mundo novamente para ir até o Musa. O ingresso é pago, né? Por uma espécie de manutenção. É pago. Esses programas para as crianças custam R$25 e inclui um lanche. E a entrada no Musa é uma entrada de R$10 e a subida à torre custa R$15. Para a comunidade, para quem está ali em torno, vocês têm projetos especiais. Exato. Exatamente. Aí vocês têm projetos para a escola e tudo. Qualquer escola pode procurar, rede Qualquer pública, escola privada. pode nos procurar. As escolas públicas nós temos parceria com a SEDUC, mas qualquer escola que nunca tenha vindo é muito bem-vinda. E as escolas privadas podem nos procurar. Tem bastante informação no nosso site. E podem nos marcar visitas. Nós temos uma agenda bastante aberta durante a semana para acomodar as escolas. Nossa visitação maior é nos fins de semana, obviamente, que é quando as pessoas têm a população tempo, né? de Manaus tem mais tempo para visitar, mas durante a semana é um pouco mais calmo. Tu sabes, Denis, eu vou compartilhar uma experiência pessoal aqui com você e com todos de casa. Quando a minha filha mais velha, Giovana, tinha 2 aninhos, eu levei aqui no museu do INPA, né? Uhum. E aí, quando ela viu a ariranha, ela disse, ai, mamãe, uma foca. Quando ela viu o peixe-boi, ela disse, mamãe, um golfinho preto. Fiquei tão envergonhada daquilo, né? De como pode ela conhecer bichos de outras regiões e não da nossa. E desde então eu passei a sempre ler histórias regionais e mostrar para as minhas filhas, porque a gente tem que amar realmente o que é nosso para poder valorizar e ajudar a conservar. Então, assim, nem tem essa experiência como eu, não. Vá direto lá no Musa para os seus filhos aprenderem as coisas da nossa terra e amarem a nossa região. É a mensagem que eu deixo nessa manhã. É verdade, você tem toda a razão. Eu conversei com o Denis Mesmalmineve, ele é presidente do Conselho do Museu da Amazônia. Muitíssimo obrigada, boa sorte na programação do Dia das Crianças e parabéns pelo trabalho, Denis. Ótimo, obrigado, esperamos todos lá. Valeu, obrigada. Vamos mudar de assunto. A lei brasileira determina que todo recém-nascido deve ser registrado em cartório em até 15 dias ou até, no máximo, 90 dias, nos casos em que os pais moram a mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Hoje já é possível ter o documento logo depois do nascimento em maternidades públicas. O problema, gente, é que alguns anos atrás, quando o serviço gratuito ainda não existia, muita gente deixou de registrar os filhos. E sem esse registro, a pessoa não pode sequer
se quer frequentar a escola para ajudar quem vive esse tipo de situação. A Secretaria Municipal de Assistência Social está com uma campanha de emissão de documento e a gente mostra agora para você, se for o seu caso, espero que não seja, mas se for o seu caso, olha só como fazer. O número de pessoas sem certidão de nascimento em Manaus é incerto. O que se sabe é que entre 2013 e 2014, mais de 74 mil pessoas retiraram o documento tardiamente. E isso é algo que preocupa as autoridades em assistência social. Sem certidão de nascimento, a pessoa não pode acessar o quê? Ou não pode fazer o quê? Ela fica inviabilizada de estudar, de realizar, às vezes, atendimento com relação à saúde, de conseguir benefício social. Ela não pode fazer o cadastro único para pleitear um Bolsa Família. Então, ela fica impedida de acessar uma série de serviços públicos. Foi o que aconteceu com a Daiane. O que te dificultou na tua vida não ter esse documento? Muitas coisas. Eu não podia trabalhar de carteira assinada. Sem a certidão, Daiane também não pôde registrar o filho, que hoje está com 4 anos. Ele sempre falava para mim, mãe, eu queria estudar, mãe. Ele via os crianças indo para a escola e não podia, porque ele não tinha documento. Eu ia na escola, eu tentava tirar, ver se eu podia matricular ele só com a carteira de vacina, mas não podia, entendeu? Sem saber o que fazer, Daiane pediu ajuda a esse conselheiro tutelar. Foi ele quem encaminhou a doméstica ao serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em poucos dias, ela e o filho já estavam com o documento em mãos. Ele nunca estudou? Não, primeira vez que ele vai estudar, se Deus quiser. Tá feliz? Muito. Não sabe como meu coração tá. Quem pode buscar vocês para resolver esse problema que às vezes está impedindo ela de fazer várias coisas? São as pessoas já conhecidas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que não tenham condições de arcar mesmo com as despesas com relação a transporte, porque é trabalhoso, você perde dias de trabalho também, se é que aquela pessoa tenha um trabalho. Histórias impressionantes, né? Olha, nós acabamos de ver aí na reportagem a importância de ter um documento de identificação, ninguém duvida disso. E a Defensoria Pública do Amazonas vai realizar a campanha Primeira Identidade, onde crianças e adolescentes poderão tirar a primeira via do documento. A ideia da campanha é conscientizar sobre a importância do registro civil. A gente fala agora com a Thea Morel, que tem mais detalhes para a gente sobre essa ação, não é isso? Thea, bom dia. Qual documentação os pais devem levar para conseguir emitir o documento dos filhos? Por sinal, eu tenho particularmente uma dúvida, né? Tem algum tempo desencorajavam as pessoas a tirar a carteira de identidade dos seus filhos, porque iam tirar várias vias ao longo da vida, já que o rostinho da criança ia modificando até ser adulto, né? Então indicavam levar a certidão de nascimento quando necessário. Agora é diferente? Eles indicam tirar a carteira de identidade, é isso? Isso mesmo, Dani. O ideal é sim tirar a carteira de identidade, mesmo com crianças e com adolescentes. Você me perguntou da documentação, né? A documentação necessária para tirar esse documento é 3 fotos 3x4, né? Que vão ficar ali no registro, a certidão de nascimento da criança ou do adolescente, comprovante de residência e também a identidade do pai ou do responsável. É muito importante que a criança, que o adolescente esteja presente, porque vai ser feita aí a primeira coleta das impressões digitais. E aí fica a dúvida, tem que tirar a certidão de nascimento para ter a identidade? Vamos explicar um pouquinho qual é que é a importância desse documento, conversando aqui com o defensor, que é o responsável, né, aí pela área da infância e da juventude, Mário Vu. Bom dia. Eu queria que o senhor dissesse, vamos falar aí, desmistificar essa questão de que muita gente pensa que não precisa ter carteira de identidade quando você é criança e adolescente. Isso não é bem verdade, né, defensor? Bom dia a todos. Bom, há uma necessidade de se garantir que a criança e adolescente seja reconhecida em todos os lugares como uma pessoa perante a lei. Então, o registro de nascimento é um documento importantíssimo para esse reconhecimento, mas a identidade é aquela que vai dar uma maior segurança por conta da impressão digital, por conta da foto e por conta de estar registrado no serviço público. Agora, existe um prazo de validade para essa identidade? Porque a criança vai mudando rapidamente, o adolescente também muda, quer dizer, de quanto em quanto tempo a pessoa precisa fazer aí uma renovação, ou esse documento vale pelo menos até a maioridade? Esse documento ele não tem um prazo de validade, mas naturalmente que a característica física da pessoa vai se modificando, então ela pode tirar uma segunda via a qualquer momento. E no nosso estado aqui do Amazonas, a emissão da identidade, tanto primeira via quanto da segunda via, é gratuito.
E isso pode ser feito desde bebê até, enfim, até ser idoso, né? E vai se renovando à medida que for mudando a expressão. Agora, defensor, tem também a questão de que a certidão de nascimento é o primeiro documento que você precisa ter, ele inclusive é necessário para a identidade. Mas o ideal é que realmente essa certidão fique em casa e que a criança ou o adolescente ande com a identidade, né? É verdade, há uma facilidade maior de você se movimentar com a identidade na bolsa, no bolso. Já a certidão de nascimento é um documento grande e ele não traz dados que a identidade tem. Então a identidade passa a ser um documento de maior segurança. Em caso, por exemplo, de uma criança desaparecida, você tem como localizar os dados dos pais, né? Enfim, tem uma certeza através da impressão digital. Dentro do cadastro. E também é mais fácil tirar a identidade, né? Se você perder. É muito fácil, né? Como você falou, os documentos são simples, né? Hoje nós estamos fazendo essa campanha que não só vai facilitar a emissão da identidade para criança e adolescente, como também a gente vai aproveitar o momento para esclarecer a importância dos direitos da criança. Não é isso? Acho que a criança hoje em dia ela é sujeito de direito, ela goza de todos os direitos que têm os adultos, mas de uma maneira mais especial pelo fato dela ser um ser em desenvolvimento. Então daí porque a gente vai tentar levar à comunidade, à população em geral, esses direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok, muito obrigada. Pois é, Dani, além de você ter aí essa oportunidade de dar essa identidade para a criança, um documento que é muito mais prático, que tem muito mais informações do que a certidão de nascimento, e para os pais também o ideal é deixar a certidão de nascimento ali guardadinha, né? As crianças ainda vão receber essa orientação e os pais também. Quem estiver interessado em tirar o primeiro RG dessa criança ou desse adolescente, esse atendimento está acontecendo na rua José Furtado, número 201, no bairro São Francisco. Vai acontecer hoje e amanhã, no horário de 9 até 1 da tarde. Dani. Obrigada, Thea Morel. Daqui a pouco, então, eu volto com você. Porque agora são 6 horas e 52 minutos. A gente vai para o estúdio da rádio A Crítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Deilson Buquerque. Eles também estão ao vivo na 93.1. E agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, meninos. Adriane, Adeilson, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Vamos começar falando aí do não apoio, né, do ISA. Sexta-feira passada, o ISA, então, declarou que não vai apoiar nem Arthur Neto, nem Marcelo Ramos. É isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. ISA Abraão convocou uma coletiva para divulgar que não apoia nenhum dos candidatos. Ele disse que esses candidatos representam uma política contaminada e, inclusive, criticou os demais candidatos que já tinham se posicionado, dizendo que causou muita estranheza logo depois do pleito os candidatos já definirem de que lado estariam nesse segundo turno. O ISA Abraão foi um dos candidatos também que os próprios que disputam agora o segundo turno, Arthur Vigílio Neto e também o Marcelo Ramos, não fizeram também muita questão desse apoio, não brigaram por ele e o ISA deu esse anúncio. Até agora, Daniela, a gente já tem o posicionamento dos 3 candidatos que foram os mais votados, né? José Ricardo disse que ficou em 5º lugar, disse que não vai apoiar ninguém. Aliás, ficou em 4º lugar. O Serafim Corrêa, que ficou em 5º, ficou com Marcelo Ramos. O terceiro mais votado, com mais de 115 mil votos, o Silas Câmara, também apoia Marcelo Ramos nesse segundo turno das eleições. O Luiz Castro, do QED, disse que não vai apoiar nenhuma das candidaturas e o Henrique Oliveira também não se posicionou até o momento. Foi um dos candidatos também que os dois negam que querem a participação dele nesse segundo turno do pleito. Enfim, Daniela, esse é o cenário de apoios políticos que a gente não sabe o que significa na prática, né? Se vai haver a transferência ou não desses votos. O fato é que são muitos votos para Marcelo Ramos e Arthur Vigílio Neto disputarem agora nesse segundo turno. Eles somam juntos quase 40% dos votos. Muita gente estranhando também a demora, né, em começar a propaganda aí gratuita, propaganda política gratuita em rádio e TV. Existe um prazo, que é até o dia 15, né? Eu conversei assim internamente com algumas pessoas que trabalham na campanha, que dizem que realmente é um tempo muito longo, 10 minutos para cada um. A gente sabe que a campanha tem todo aquele cunho publicitário, né? Aquele refinamento ali nas edições e tudo. Eles estão, segundo eu ouvi falar em bastidores com algumas pessoas, tentando empurrar mais próximo possível ali para o dia 15, para ter tempo, inclusive, Adriane, de fazer uma campanha, porque agora é por tudo ou nada, né? Cada um quer fazer a campanha mais bonita, mais cativante do que o outro. E ainda não está definido, não, quando é que começa, então. O prazo máximo é dia 15, mas pode começar até lá, pode começar antes. A previsão aqui é que seja do dia 15, porque, Daniela, imagina, antes era 10 minutos no rádio, para todo mundo.
E agora 10 para cada candidato é um tempo muito grande, precisa ter toda uma estratégia, né, de marketing para fazer esse anúncio, essa preparação, uma estrutura de profissionais e também desenvolver um roteiro, né, de como eles vão trabalhar esses minutos. Não é simplesmente chegar e começar a falar, é preciso desenvolver um roteiro até para atingir o público específico que cada coordenador de marketing das campanhas pretende. Reta final é pro tudo ou nada. Agora eu vou falar com a Adeilson sobre vazante. A gente tem uma reportagem, inclusive, hoje no jornal A Crítica, que fala sobre esse assunto. A vazante não foi tão severa assim, mas a gente sabe, né, Adeilson, que para os nossos irmãos do interior, o quanto complica acesso à água, transporte, o barco fica mais longe. Para quem trabalha, então, com produção rural, que época difícil, Adeilson? Sem dúvida. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes e telespectadores também. A Diniz aqui do meu lado. É muito difícil, muito complicado, sem dúvida nenhuma, até porque muda toda a rotina, muda a vida das pessoas que principalmente moram, por exemplo, nos arredores, próximo aqui da capital do Amazonas. Por exemplo, a matéria aqui do Jornal Crítica, da Silane, conta um pouco a história, né, das pessoas que têm a vida totalmente mudada devido a essa vazante. A gente tem que ressaltar, né, Dani, que essa vazante não é tão forte, né, se a gente comparada com a vazante histórica de 63, assim como a mais recente, que é de 2010. Então, uma vazante até que branda, considerada por parte dos profissionais do Serviço Geológico do Brasil. Então, até que muda um pouco, principalmente devido à seca, né, que realmente atrapalha a vida das pessoas. Não tem aquela água, por exemplo, própria para pessoas fazer o café da manhã, também para tomar banho, tem que se deslocar para um outro ponto, cacimbas mais próximas. Muitas pessoas, inclusive, fazem cacimba, principalmente porque tem a vida totalmente mudada ali. Então, apesar de não ser tão forte, né, tão castigante, vamos colocar assim, essa seca que está sendo mais branda, se a gente comparar com a de 63 e 2010, mas muda sem dúvida nenhuma a rotina das pessoas que estão acostumadas com aquela situação ali da água bem próximas de si, né? Você sabe que, ao contrário do que a gente que mora na cidade pensa, a gente acha que a época mais dura para eles é a época da cheia, né? Mas já conversei com muitos ribeirinhos que dizem que não. Lógico, quando é uma cheia que passa de todo o limite, que entra dentro da casa das pessoas, ali é muito mais amargurante, sem dúvida nenhuma. Mas, em tese, normalmente, dentro da normalidade, para o ribeirinho, essa época é mais difícil. Porque não consegue, se não planta ali na área de várzea, não consegue levar água, né, de maneira nenhuma para as plantações, chove menos. Ao contrário, esse ano não choveu choveu bastante comparado a outros anos, mas normalmente chove menos. O transporte é muito difícil, tem que caminhar por onde antes se remava, tem que caminhar longas distâncias, às vezes carregando essa produção nas costas. Então, não é nada fácil de jeito nenhum. A Defesa Civil já se manifestou de alguma maneira? Se tem algum tipo de ajuda? Vocês sabem, Adriane e Adeilson? Tem para o interior do estado, a princípio, Daniela, que é onde é a situação mais crítica. Aqui em Manaus, a gente tem uma área mais atingida, que é as pessoas que moram em flutuantes, em barcos que ficam encalhados, né? Mas nessa situação, a Defesa Civil do município que atua, não há grande complicação, porque o nível do Rio Negro está 2,76 metros acima do mesmo nível que estava no ano passado. A situação mais crítica é no sul do Amazonas, ali na região de Humaitá, Boca do Acre. Já existem cerca de 10 municípios em situação de alerta, aliás, em estado de alerta, que é o que prevê a situação de emergência, nessa escala que vai gradativa, né, de dificuldade de afetar a vida social dessas pessoas. E nessa região é o isolamento mesmo, a falta de água potável e a dificuldade de trafegabilidade no Rio Madeira, né? E isso acaba afetando aqui na cidade o frete, porque para você atravessar lá de Porto Velho para Manaus, você demora muito mais tempo agora, já que surgem aqueles bancos de areia no rio. Perigosíssimos, né? Perigosos, isso causa uma dificuldade na trafegabilidade dos rios, né, das embarcações, porque eles têm que fazer desvios. E nesses desvios fica muito mais longo esse percurso, mais caro os produtos que chegam aqui. Essas pessoas também têm dificuldade de combustível, água potável. Então, no sul do Amazonas, no interior, a situação é bem mais crítica. Já existem alguns municípios que estão em estado de alerta e próximo já até da emergência. Só para você ter ideia, um município que é bem atingido ali no Rio Madeira é o Humaitá. O Humaitá tem pouco mais de 1 metro da vazante
histórica que foi de 1969. Na época, o rio chegou à cota de 8 metros e 33 centímetros e está muito próximo disso. Diferença de cerca de 1 metro, isso pode atingir até ultrapassar se o nível das águas não voltar logo a subir o quanto antes. Vale lembrar que a vazante começa primeiro ali nessa região, né? Aqui no Rio Negro, ela começou mais tarde, por isso os efeitos também são menores. E naquela região também é regida por um outro regime, né, de águas, e por isso começa bem mais cedo, termina bem mais cedo também. Serve de certa maneira aqui como um termômetro do que vai acontecer mais tarde aqui na nossa região. Obrigada, Adriane Diniz, Adeilson Albuquerque. A gente volta daqui a pouco a falar com vocês. Para quem acompanha a gente nesse momento pela rádio, ótima segunda-feira, início de semana. Até já, meninos. Olha, são 7 horas em ponto. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as imagens aéreas. O melhor caminho para seguir aí na cidade de Manaus nessa segunda-feira com o RC Coop. E a gente mostra também projetos solidários que angariam dinheiro, que angariam roupas, brinquedos e ajudam crianças, sobretudo nessa semana, a semana dedicada a elas. A gente volta já já.